Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda em mais um programa Pergunte ao Pardini. Este programa vocês podem assistir aqui pela TV Crossover Brasil, como também ouvir na nossa rádio, a Rádio Crossover Brasil, que está disponível no Spotify, que está disponível no TuneIn, que está disponível no SoundCloud. Né? Então, ele está nessas duas mídias. O nosso objetivo com este programa de Pergunte ao Pardini é justamente responder algumas questões que são formuladas pelos nossos seguidores, alunos, clientes e são pertinentes a algum tema, né? E hoje as perguntas que foram separadas para a resposta são perguntas sobre auditoria interna, né? Então nós temos 3 perguntinhas aqui. A primeira pergunta, e é uma pergunta bem recorrente, principalmente quando a empresa passa por algum problema. O objetivo da auditoria interna é encontrar fraudes, né? Eu tenho certeza que vocês vão falar, olha, não é encontrar fraudes, porque é isso mesmo, a auditoria interna em nenhum momento tem como objetivo principal encontrar fraudes. Não, nem encontrar erros, muito menos encontrar fraudes. O objetivo da auditoria interna é fazer uma avaliação independente e objetiva do gerenciamento de risco, do sistema de controles internos, da governança corporativa, se utilizando para isso de uma metodologia que é sistemática e disciplinada. E com esta avaliação, ela busca agregar valor a essa organização. Logicamente que o auditor ele tem que ter proficiência para, se em algum momento deste trabalho se deparar com indícios de fraude, ele precisa saber reconhecer. Isso faz parte, não é? Existe uma norma, aí eu vou entrar nas normas de auditoria internacional, emanadas pelo IIA, que é a norma 2120, que fala o seguinte: a auditoria interna, dentro do seu processo de planejamento do trabalho, deve avaliar o potencial de ocorrência de fraudes e entender como é que a empresa gerencia esse risco de fraude. Logicamente que isso faz parte do processo, mas o nosso objetivo não é se deparar, na realidade não é encontrar a fraude. O objetivo do auditor é fazer uma avaliação dos processos, uma avaliação para saber se os riscos estão sendo bem geridos dentro dos principais ou dentro das melhores práticas de gestão. E se o sistema de controles internos que está suportando, que está mitigando esses riscos, são suficientes para trazer os riscos dentro do nível, para o nível aceitável daquela organização, né? Então, não é esse ponto. A norma 22.12.20 também, que aí é uma norma de atributo, lembrando, existem dois grupos de normas. A norma de atributo, que são as normas que começam com o número 1000, diz respeito à organização auditoria e diz respeito ao auditor. E nós temos as normas de desempenho que começam com o número 2000, que são as normas que estão relacionadas ao desempenho do processo de auditoria. A norma 1220, que fala sobre zelo profissional, ele fala o seguinte: olha, o auditor ele tem que ter proficiência e zelo para avaliar a possibilidade, a probabilidade de erros significativos de ocorrências de fraudes dentro daquele processo. Então nós temos tanto a proficiência do auditor, como também a determinação que, se o auditor se deparar com alguns indícios de fraudes dentro do processo em que ele está avaliando, ele precisa saber reconhecer. Então, respondendo e finalizando, a auditoria interna, ela não tem como responsabilidade principal encontrar fraudes. Isso ainda continua sendo
responsabilidade da primeira linha. É a primeira linha, que é a gestão operacional, a responsável por fazer a gestão de todo este processo. É a primeira linha que deve identificar aonde existem as vulnerabilidades para qualquer ocorrência de fraude e ali neste momento tomar as ações necessárias para mitigar essa possibilidade. Muito bem, aí nós temos aqui a segunda questão. E a segunda questão também normalmente é uma questão muito que acontece sempre, né? Muito recorrente, que ele fala o seguinte, a pergunta é: existe diferença entre a auditoria governamental e a auditoria interna de uma empresa privada? Eu digo que não. Conceitualmente, a auditoria é auditoria. A auditoria, ela serve tanto para uma empresa privada como para uma empresa governamental, como para uma entidade governamental, né? Então ela não tem essa diferença. Se vocês pegarem as definições do que está nos normativos da CGU, do TCU, lá da CNJ, vocês vão ver que a definição ela é muito parecida com a definição do IA, que a auditoria é uma atividade objetiva, é uma atividade independente, que ela está lá para agregar valor e que ela agrega valor fazendo uma avaliação, de novo, com um processo, aplicando um processo disciplinado e sistemático para avaliar o gerenciamento de risco, o sistema de controles internos e a governança corporativa. Vocês vão ver que a definição é a mesma e a metodologia que nós aplicamos para fazer uma auditoria numa entidade pública, numa empresa governamental ou numa atividade privada é a mesma. É a metodologia onde eu vou ter ali a fase do planejamento. Nessa fase de planejamento eu tenho a elaboração do memo de planejamento, eu tenho o conhecimento ou o mapeamento do processo, eu tenho a criação e elaboração das matrizes, risco, controle e alinhamento. Depois aí eu tenho a definição do programa de trabalho, do programa de validação, né? Uma vez que eu tenho o programa de validação, eu vou executar o trabalho de campo. A execução do trabalho de campo nada mais é do que aplicar aquilo que foi definido no programa para que a gente possa coletar evidências. Coletar evidências porque a auditoria ela só se posiciona e ela tem a sua formação de opinião com base nas evidências. Essas evidências serão formalizadas, nós temos ali a matriz de achados de todos os pontos importantes que precisam ser avaliados para saber se vai entrar no relatório ou não, e aí eu tenho a fase de comunicação. Então essas três fases básicas de um processo de auditoria, ele está presente na auditoria pública, seja de uma entidade pública ou de uma empresa pública, e na empresa privada, sem diferença nenhuma. Agora, o que é que muda? O que muda é o objeto que está sendo avaliado. Se eu estou auditando uma entidade pública, eu preciso ter conhecimento da natureza desta dinâmica, dessa atividade pública. A mesma coisa a atividade privada. Agora, a metodologia que nós vamos aplicar é a mesma, sem tirar nem pôr. A auditoria governamental ela está mais centrada num processo de avaliação de conformidade e regularidade? Está, com certeza sim. A natureza das auditorias está muito mais para esta conformidade e regularidade, até porque é um setor altamente regulamentado e precisa ter essa avaliação de conformidade e de regularidade. Mas não é só isso, até porque, pessoal, uma auditoria de conformidade é a auditoria mais básica que existe. É cara crachá. Eu vou verificar se está em conformidade com as normas, com as regras e com a lei, né? Nós precisamos expandir isso. Na empresa privada também se trabalha com essa visão de auditoria de conformidade, mas eu preciso implementar
uma auditoria de desempenho, uma auditoria operacional, onde nós vamos avaliar a eficiência, nós vamos avaliar a eficácia, nós vamos avaliar a economicidade do processo operacional e do sistema de controles internos, do gerenciamento de risco envolvendo tudo isso. Aí sim, né? Mas o que muda não é o trabalho, não muda a metodologia, não mudam os objetivos. O que muda é o objeto que está sendo avaliado. Então, esqueçam esse negócio de que auditoria governamental é diferente de uma auditoria de uma empresa privada. Isso não existe, tá? Muito bem. Logicamente que as pessoas têm todo o direito de discordar disso, né? É a minha opinião dentro daquilo que eu entendo de auditoria. E eu posso dizer para vocês o seguinte: eu aplico a mesma metodologia, seja numa entidade pública do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, ou então de uma empresa privada, seja ela de onde for, né? Então, tá bom. Vamos lá. Questão 3. Puxa vida. Questão 3. Aí ele está falando o seguinte: qual é a diferença da independência e objetividade, né? Porque a gente está sempre falando que a auditoria é independente e ela precisa ser feita de forma objetiva. Muito boa pergunta, né? Nas normas de atributos, que são aquelas normas que começam com o número 1000, a norma de atributo 1100, ela fala o seguinte, olha só: independência é a imunidade quanto a condições de ameaças à capacidade da auditoria interna conduzir suas responsabilidades de forma imparcial, né? A independência da auditoria, ela está centrada na sua posição hierárquica. Quanto mais alto a auditoria estiver se relacionando, estiver se reportando, melhor será para a sua independência. A ideia é que a auditoria saia do processo político da organização, se reportando ao órgão de supervisão da governança, que é o conselho, por meio de um comitê ou não, e ela possa fazer uma avaliação independente de toda a gestão. Não é por isso que ela está separada da gestão, né? Ela tem que se relacionar com a gestão de maneira adequada. Então essa independência, ela está voltada muito mais para a hierarquia da auditoria. A objetividade, ela é a independência do auditor, é a proficiência, é o zelo de ele realmente fazer um trabalho imparcial, fazer um trabalho dentro do seu conhecimento, dentro da sua técnica, de forma totalmente imparcial. É a atitude mental de imparcialidade do auditor. São coisas separadas e vistas de forma separada, mas que estão juntas, né? Eu preciso ter a independência hierárquica, como também eu preciso ter uma atitude mental imparcial, né? Não fazer pré-julgamentos e fazer o nosso trabalho com a melhor capacidade técnica que nós podemos ter. Por isso que é muito importante, dentro de um processo de auditoria, nós termos sempre em mente os requisitos éticos do auditor, né? Então, integridade, objetividade, competência e confidencialidade. São esses atributos éticos que estão lá nos IPPFs que vão fazer com que a gente tenha uma auditoria realmente realizando um trabalho de forma objetiva, realizando um trabalho de forma independente. São essas 3 questões que nós temos aqui referente à auditoria interna. Muito bem, eu convido a vocês então a participarem dos nossos programas. Se tiverem algum questionamento, pode deixar
a sua questão aí nos comentários do YouTube, pode nos mandar via WhatsApp, é só entrar lá no nosso site www.crossoverbrasil.com e lá tem o WhatsApp. Você pode entrar também no nosso site da Escola de Negócios, né, que é http, dois pontos, aquela travessão lá, né, aquelas barrinhas, crossoverbusinessschool.com, que lá também tem o WhatsApp para entrar em contato com a gente. Faça suas perguntas, participe, é importante isso, e isso vai fazer com que nós possamos aumentar a capilaridade de conhecimento, de experiência, né, que é tão importante não só para as empresas, mas para o profissional, né, para o nosso profissional de governança, o especialista em controles internos, o auditor interno, o gestor de risco, e podem sempre contar comigo e podem contar com a Crossover naquilo que vocês precisarem para dar uma movimentada nas suas corporações. Eu vejo vocês no próximo programa, nesse programa Pergunte ao Pardini, e como eu sempre termino, sejam felizes. Até lá, hein?